Olá novamente, cá estamos para a nossa última etapa deste ciclo formativo. Espero que até à data aquilo que fomos apresentando tenha sido útil. Não sei se já tiveram a oportunidade de os aplicar em contexto de sala de aula. No entanto, acho que hoje temos aqui quase o culminar disto tudo. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade em que o consumo de conteúdos por nós e por nossos alunos é intenso, não é? E muitas vezes é difícil aqui conseguirmos separar aquilo que é importante, aquilo que pode ser útil para a sala de aula e, portanto, que ferramentas é que nós podemos usar para conseguir cativar os nossos alunos e pô-los a trabalhar como nós queremos. Nós vivemos numa era de comunicação, mas o que eu sinto e quando vejo isso com os meus alunos é que eles têm muito acesso ao telemóvel, mas depois, muitas vezes, não sabem o que é que fazer com eles. Portanto, para a sessão de hoje, o que eu vos vou propor é um conjunto de ferramentas muito simples, muito intuitivas, todas elas gratuitas, que podem, acima de tudo, pegar naquilo que pode ser o nosso maior inimigo, que é o telemóvel na sala de aula, naquilo que pode ser o nosso maior aliado, não é? Portanto, nós vivemos num contexto em que a vivência dos nossos alunos é ter vários canais de comunicação abertos em simultâneo. Portanto, é difícil, quando a gente fala com os nossos alunos, é agora desliguem tudo e foquem em mim. Portanto, acaba por ser um bocadinho contraditório. Como eu costumo dizer, se a gente não consegue vencê-los, vamos juntar-nos a eles. E por que não pegarmos no telemóvel, pegarmos nestas tecnologias que hoje estão bastante acessíveis e usá-las em nosso benefício? Eu costumo dizer, nós vivemos num contexto que pode ser caracterizado pelos 4 Cs. Acima de tudo, numa sociedade em que consumimos conteúdos. Outra coisa é que, cada vez mais, os telemóveis funcionam quase como um pequeno computador. Portanto, a capacidade computacional dos telemóveis é imensa. Os alunos têm uma facilidade muito grande em comunicar com os outros. E depois, também, facilmente conseguimos captar quer imagens, quer vídeos, quer áudio. Portanto, tudo isto pode ser útil, então, para aplicar em sala de aula. Para hoje, então, o que eu vos vou propor é, então, um conjunto de ferramentas muito simples. A ideia de hoje não é fazer aqui uma abordagem exaustiva sobre cada uma delas, mas, acima de tudo, falar convosco aquilo que pode ser importante e de que modo é que a gente pode enquadrar isto na nossa sala de aula, no nosso contexto educativo, no nosso processo formativo. Porque cada vez mais, e quem está no terreno sabe disso, nos pedem uma avaliação formativa dos nossos conteúdos, como é que o progresso dos alunos é feito. Portanto, temos aqui um conjunto de ferramentas que, devidamente enquadradas, poderão ser úteis, então, nesse mesmo processo. 3 eixos fundamentais que devemos ter para esta aprendizagem interativa. Primeiro, sondar e testar os nossos alunos. Porque uma coisa, eu vejo isso pelos meus, é eles terem acesso, então, a essa forma de comunicar. É outra coisa, é eles conseguirem manipular, então, essas ferramentas para aquilo que precisam. Não é? Depois também, saber como é que eles podem usar isso para representar o seu conhecimento. E se for possível, então lá está, lançar desafios de aprendizagem. E, portanto, temos aqui um conjunto de ferramentas que podem ir nesses 3 eixos. Agora, isto só é possível enquadrando de 3 formas. Primeiro, conseguimos trabalhar em projeto. E como já vimos nos ciclos anteriores, neste nosso webinar formativo, vimos então algumas metodologias que podem ser usadas para, acima de tudo, trabalhar em grupo, trabalhar sobre um projeto e lançar então desafios, não é? Também é importante que os alunos consigam ter esse trabalho colaborativo, mas, acima de tudo, capacidade de produzir e colocar os materiais, então, disponíveis online. Também é importante, e cabe-nos a nós, como professores, que essa capacidade de preparar esse material e, acima de tudo, conseguir transmitir aos alunos de uma forma muito simples e intuitiva o que é que a gente quer que eles façam com isso. E depois também, o que os alunos saibam como é que podem descarregar esse mesmo material e como é que ele pode ser gerido, quer em sala de aula, quer em contexto em casa. A primeira ferramenta que eu vos proponho é uma ferramenta de modelação 3D. Eu lembrei-me disto porquê? Num dos nossos ciclos formativos, nós falámos então sobre como é que os alunos podem trabalhar em projeto para idealizar construções, então, que consigam resistir a sismos. Hoje em dia temos aqui algumas aplicações, são muito intuitivas. Uma delas é esta, é o Tinkercad, e que permite então fazer modelação 3D de uma forma muito simples. Porque não, quando nós propomos aos nossos alunos para eles fazerem um modelo que resista a uma atividade sísmica, antes de o fazer em papel, eles podem lá estar a trabalhar sob uma plataforma em que têm as várias formas e, acima de tudo, conseguem logo dar-lhes uma visão tridimensional do que eles vão obter. E facilmente depois eles imprimem isto e passam para o modelo real. Portanto, temos aqui uma ferramenta simples, muito intuitiva, gratuita, em que, lá está, lança a abordagem, então, à tridimensionalidade
e à capacidade de produzir, então, objetos a 3 dimensões, que pode ser um modelo daquilo que eles vão testar depois do ponto de vista prático. Portanto, uma ferramenta mais interativa pode ser usada num trabalho de projeto juntamente com outro tipo de disciplinas, não é? Nomeadamente a educação visual ou a educação tecnológica, se tiverem, e, portanto, cá está, a interdisciplinaridade pode ser aqui promovida, como também podemos meter aqui a matemática, uma vez que estamos a trabalhar com formas geométricas, vamos trabalhar com ângulos, e, portanto, temos aqui pequenas ferramentas que podem diversificar então a nossa prática. Portanto, fica aqui a primeira sugestão de hoje, que é então uma ferramenta, volto a salientar, gratuita, facilmente de acesso, com qualquer conta Google podemos aceder a ela, que é o Tinkercad. Uma plataforma que permite então aos alunos, de uma forma muito simples e intuitiva, começar a trabalhar então na modulação 3D e, no nosso caso concreto, aconselhei eu então a encaixá-la ou enquadrá-la, por exemplo, como mais uma ferramenta para aquela dinâmica de construção que nós propusemos no webinar sobre a parte da sismologia. Portanto, cá está a tal interligação entre as diferentes ferramentas. Portanto, primeira sugestão de dia, então, o Tinkercad. Outra coisa que às vezes é importante é criar, então, mapas mentais daquilo que eles sabem. Não só do conhecimento prévio, de entrada, mas também como é que eles podem depois organizar os conceitos que estão a debater. A segunda ferramenta, então, que eu proponho é esta MindMeister. E, basicamente, ela permite, de uma forma muito simples, então, criar mapas conceituais, mapas mentais, que permitem, então, abordar diferentes ideias. Também gratuita, funciona online, com a vantagem que é, nós podemos trabalhar de uma forma colaborativa, nós podemos mandar o link para os nossos alunos e eles podem, em tempo real, então, ajudar-nos a construir essa mesma ferramenta. A plataforma, como vocês podem ver, é muito simples, acessível, e facilmente nós conseguimos, então, trabalhar sobre a mesma. Eu aqui selecionei o brainstorming, portanto, lá está. Se eu tiver que lançar uma temática, ainda no ciclo anterior falámos sobre o movimento dos continentes e, portanto, podemos, por exemplo, pegar esta ferramenta para, de uma forma interativa, começar a trabalhar com eles sobre aquilo que se passa, então, no movimento dos continentes. Aqui uma pequena brincadeira, como podem ver, facilmente conseguimos adicionar tópicos. Portanto, podemos sempre termos algumas ideias que são um bocadinho contra aquilo que é da ciência. Temos alguns alunos que acham que eles não se movem, isso é tudo uma invenção dos cientistas, mas lá está, temos aqui uma forma muito simples de trabalhar com eles. Mas depois há outros que vão lembrar que, afinal, eles até estudaram de Wegener e viram que os continentes flutuavam, então, sobre o fundo oceânico. E, portanto, temos aqui uma ferramenta de partilha em que podemos ir construindo com eles e podemos ir ouvindo as ideias deles e então, acima de tudo, ir construindo este mapa mental, fazendo, cá está, um brainstorming. Também pode ser usado, então, no final da atividade, para recapitular e, então, organizar alguns conceitos que achamos que são fundamentais para eles perceberem do seu trabalho. Portanto, fica aqui, então, aquilo que é uma sugestão de uma ferramenta muito simples, muito interativa e que, acima de tudo, permite criar esta dinâmica de mapas mentais com os nossos alunos. A terceira ferramenta tem a ver com um mural. Acho que muitos de nós já trabalhamos com o Padlet. Aqui, o Wakelet, para quem não conhece, é uma ferramenta um bocadinho similar que apresenta algumas vantagens. E, acima de tudo, tem essa vantagem que é poder ser usada em vários momentos. Como eu costumo dizer, pode ser usada, então, para lançar dúvidas, pode ser usada, por exemplo, naquelas questões iniciais que nós lançamos, em que lançamos uma questão e obtemos respostas dos alunos, ou então pode ser usada para, a meio do percurso do projeto, os alunos fazerem pequenas reflexões sobre o mesmo. Portanto, podemos adicionar ficheiros de texto, PDFs, vídeos, alguns links. Portanto, tudo isto pode ser usado, então, em conjugação. A plataforma também é bastante intuitiva. Temos aqui um pequeno exemplo, em que facilmente nós conseguimos, para um tópico, colocar uma imagem, ou do próprio ficheiro até uma fotografia nossa, e, acima de tudo, criar aqui um espaço em que eles podem trabalhar, essencialmente, ou em sala de aula, ou também em casa, em que eles podem colocar dúvidas e eles podem responder uns aos outros. Portanto, cá está, nós criamos facilmente o link e depois podemos partilhar com eles aquilo que nós queremos. Por exemplo, neste caso concreto, só como demonstração, pegando no título, então, do nosso ciclo formativo, pus aqui como é que podemos fazer uma série de questões sobre, então, aquilo que vamos abordar nas aulas de ciências. E depois colocar lá aquilo que nós queremos. Por exemplo, aqui, pus, neste espaço, vais colocar, ou poder colocar, então, as tuas dúvidas. Portanto, e criamos aqui um novo link, em que depois
de colocado, vamos partilhar isto com os nossos alunos. E eles, diretamente do seu telemóvel, em casa, ou no contexto de sala de aula, se estiver a trabalhar em grupo, podem ir colocando lá e, acima de tudo, permite-nos ter aqui um documento onde vamos, então, partilhar com eles. Outra mais-valia, que é uma coisa também interessante, eles têm aqui um código de acesso, ou então usar o QR Code, que também está muito na moda agora para gerenciar então este tipo de material. Portanto, mais uma ferramenta muito simples, em que, acima de tudo, pode ser usada, e lá está o que eu costumo dizer que é importante, para ir fazendo reflexões sobre o trabalho de projeto que eles foram desenvolvendo, por exemplo, na aplicação das temáticas e atividades que vimos anteriormente. Outra coisa tem a ver com a apresentação. Nós todos usamos PowerPoint. Claro que, se usarmos sempre PowerPoint, por mais bonito que ele esteja, ou mais eficaz que ele seja, o aluno acaba por se cansar. Também, muitas vezes, pedimos aos nossos alunos para produzirem materiais que sirvam de avaliação quase como trabalho final. Muitas vezes, o trabalho é simples, vem sempre naquelas ferramentas normais, ou do PowerPoint, ou do Word, porque não usar algumas ferramentas? O Geniali, que é o software que eu vou propor agora, é um bocadinho na linha do Prezi, para quem já utilizou. E é um software muito interativo e, acima de tudo, permite criar desde apresentações, infográficos, catálogos, mapas. Portanto, temos aqui, na mesma aplicação, todo um conjunto de potencialidades, como vamos ver. Eu fiz aqui um pequeno vídeo daquilo que é a apresentação do mesmo e já podem ver, então, a quantidade de material que o aluno pode criar. Mais uma vez, a maior parte dos templates que vamos ver aqui são gratuitos e podem ser explorados pelos nossos alunos. Portanto, a diversidade é grande, eles podem selecionar o template que quiserem e depois usar o template para a sua apresentação. É variada, eles podem selecionar aqueles que podem usar, lá está com grafismos diferentes, e acima de tudo podem então criar aqui apresentações diferenciadas, criando um bocadinho de dinamismo e fugindo um bocadinho àquela apresentação clássica que eles costumam sempre usar. Também permite, para aqueles alunos que têm menos capacidade de design e de apresentação, criar aqui algumas coisas diferenciadas. Ou então, podemos nós colocar o nosso PowerPoint servir de base. Por exemplo, também criar revistas, criar jornais, como vamos ver. Portanto, eles podem, em vez de apresentar sob o formato clássico de apresentação, por exemplo, apresentar sob forma de uma revista, em que eles podem selecionar o modelo que mais gostam e depois usar isso como base, então, do seu trabalho. O processo é o mesmo, selecionam as páginas e tudo isto é, então, convertido. Eles só têm que mudar a imagem e mudar o texto para aquilo que eles querem. Portanto, a própria apresentação em si é, então, usada. Esta ferramenta, eu vou fazer aqui uma pequena pausa para falarmos, acho que é daquelas mais interessantes. Cria interatividade, que é a capacidade de usar uma ferramenta para criar imagens interativas. Nós podemos usar uma imagem de base e sobre essa mesma imagem colocar lá informação referenciada, que depois podemos disponibilizar então ao aluno, ou ele pode usá-la então como o seu trabalho final. Tem um trabalho sobre o qual podem então colocar informação de uma forma muito simples. Neste exemplo concreto, portanto, lá está, pode ser colocado vídeos da internet, pode ser colocado então citações, ou então pode ser colocado fotografias, portanto, neste caso, um making over. Portanto, a própria imagem pode ser tornada interativa. Portanto, por que não diversificar? Não temos que usar sempre a mesma coisa, não temos que usar sempre uma apresentação PowerPoint ou uma revista. Às vezes, uma imagem interativa pode ser uma boa forma de trabalharmos. A própria plataforma permite-nos, então, ter alguns vídeos de como é que podemos trabalhar sobre ela. Neste caso concreto, como é que podemos, a partir de uma imagem, ir adicionando, então, esses diferentes ícones. Basta selecionar, então, essa imagem do ficheiro e depois ir colocando aquilo que nós queremos. Portanto, os botões podem ser usados, podem ser perfeitamente formatados na cor e depois a colocação de informação relativa à mesma. Portanto, de uma forma muito simples, temos aqui uma pequena ferramenta que vai nos diversificar a forma de apresentar, não só de nós para os alunos, o material que nós temos, como também disponibilizá-lo em tempo útil, por exemplo, através das plataformas, como o Classroom, que hoje em dia usamos, ou então aos alunos, também, quando pedimos um trabalho, eles têm aqui uma ferramenta diferente em que possam apresentar esse mesmo trabalho. Sempre, lá está, com essa interatividade que leva os alunos a ter essa necessidade de pesquisar. Portanto, temos aqui mais uma ferramenta, então, que pode ser, então, útil nas nossas aulas. Quer para criar os nossos materiais para expor aos alunos, quer para eles usarem, então, como material de trabalho final. Na sequência desta, temos aqui uma que pode ser complementar, que é o Flip Snack,
que, acima de tudo, é uma ferramenta também online, gratuita, que de uma forma muito simples e passo a passo permite criar revistas digitais. Nós muitas vezes pedimos, então, que no final do trabalho eles apresentem um relatório. Mas por que não podemos variar? Em vez de um trabalho, pode ser um póster, ou então pode ser uma notícia para um jornal, ou então pode ser uma revista. E por que não, ao longo das atividades, criar várias páginas com atividades diferentes, em que a avaliação final será quase como uma revista do trabalho de projeto, do trabalho de laboratório que eles criaram. Portanto, temos aqui uma ferramenta, a Flipsnack, que nos permite também, usando como base já alguns templates que eles têm, criar então revistas onde nós só basicamente usamos já o design que eles têm, e eles aí selecionam o design que querem e colocam lá as fotografias e o texto relativos aos trabalhos de projeto que desenvolveram. No final, compilam aquilo tudo numa única revista e, portanto, a revista de projeto é uma forma diferente de portfólio. Fugimos ao portfólio clássico, uma vez que a parte de reflexão associada ao portfólio já foi trabalhada, por exemplo, no Wakelet, e aqui temos uma revista interativa em que eles podem, lá está, de uma forma muito visual, colocar as aprendizagens adquiridas. Também tem outra vantagem. Muitas vezes nós queremos identificar. Eu posso fazer com esta ferramenta o upload de qualquer documento PDF que eu tenho, por exemplo, os meus PowerPoints, e esse PDF é transformado num flipbook. Tem aqui um exemplo. Aqui coloquei um dos PowerPoints do projeto Cientica e, com um único clique, consegui transformar esse mesmo PowerPoint, então, num flipbook. E, portanto, que depois posso disponibilizar aos alunos. Como podem ver, a apresentação muda logo. Portanto, só no único passo, só tenho que carregar para lá o PowerPoint e pedir, então, para converter, então numa flipbook. Também posso ser usado, então, para criar novos conteúdos, que é o que eu estava a dizer. Portanto, podemos selecionar, se queremos, sob a forma de convite, de revista, de catálogo, até um álbum de fotografias. Portanto, aqui imensa escolha. Portanto, às vezes costumo dizer a dificuldade é escolher aquilo que nós queremos. Portanto, temos vários formatos em que o aluno pode selecionar aquilo que quer para trabalhar e depois, então, trabalha sobre isso. Por exemplo, se quisermos apresentar a forma de jornal. Esta aqui, tipo o jornal clássico, em que basicamente eles selecionam as páginas sobre o qual quer trabalhar e depois eu tenho que modificar a imagem, por imagens deles, e o texto associado. Portanto, uma ferramenta muito simples, muito variada e que nos permite trabalhar de uma forma diferenciada. Não só para nós, quando colocamos, por exemplo, os PowerPoints de uma forma flipbook, mas também quando pedimos ao aluno para criar, então, um trabalho final em que a revista pode ser perfeitamente um elencar das atividades e das aprendizagens que eles realizaram nas aulas de ciências ao longo do ano. Portanto, fica aqui a sugestão, que é muito simples, é só selecionar o elemento e substituir aquilo que já existe por aquilo que nós queremos. De resto, a formatação e design está lá toda feita. No fim, o aluno grava e partilha, então, esse material connosco. Portanto, mais uma sugestão de trabalho, neste caso, para trabalhar quer em posters, quer em revista, quer em jornal. Agora, há quem prefira o vídeo. Para quem prefere o vídeo, tem aqui uma boa ferramenta que é o Flipgrid. Ela é gratuita e facilmente nós conseguimos criar um desafio ao aluno. E, por exemplo, eu costumo usar isto quando quero, por exemplo, obter uma reflexão do aluno no meio de trabalho. Ou então, eu faço uma avaliação formativa do trabalho realizado. Coloco o desafio e o aluno vai trabalhando, então, com um vídeo que pode gravar diretamente sobre a aplicação. O próprio vídeo tem alguns filtros que eles gostam muito agora para usar e em que ele pode responder a isso. No fim, após esse desafio, ficam os vídeos de todos os colegas e eu, como professor, os alunos podem comentar entre eles. Portanto, temos aqui uma ferramenta para fazer uma avaliação formativa de atividades extremamente poderosa. Só para ter uma noção. Depois podem pesquisar isto. Isto faz parte, então, da plataforma que eles têm, mais uma vez gratuita, em que o professor cria um tópico e esse tópico serve de desafio. Eu consigo, então, convidar os alunos para isso e, a partir daí, os alunos acedem com um código, de modo a garantir que só quem nós queremos é que trabalhe sobre esse desafio e depois os alunos são livres na sua criatividade, então, para responder esse desafio. Em que eles gravam e a própria aplicação permite a gravação do vídeo em direto. Vídeos muito curtos e, acima de tudo, que vão dar resposta, então, ao nosso problema. No final, só para vermos, eles acabam por ter, então, em resposta, aparece todas as respostas dos nossos alunos. Portanto, eles podem criar vídeos mais ou menos criativos. Aqui a ideia é que eles também sejam criativos,
mas acima de tudo temos uma ferramenta. Se anterior era uma ferramenta mais do domínio da escrita e o uso da fotografia, aqui é muito mais interativa, em que eles vão criar os seus próprios vídeos para responder, então, ao trabalho final. Portanto, mais uma sugestão, neste caso, usando o vídeo e, mais uma vez, usando o telemóvel como um instrumento em nosso benefício. Para terminarmos, tenho aqui uma última, que é o Screencast-O-Matic. Eu acho que desta aqui não vale a pena falarmos muito. Se repararam, esta foi a ferramenta que eu usei quando quero gravar a minha tela de computador. E nos momentos como estamos a viver, em que cada vez mais temos que trabalhar de casa, temos aqui uma ferramenta, também gratuita, que nos permite criar vídeos até 15 minutos, em que eu posso gravar a tela. Por exemplo, se eu quiser pegar num PowerPoint e explicá-lo e gravá-lo como vídeo, eu posso usar esta ferramenta de modo a que depois possa partilhá-la com os alunos. Com a vantagem, posso trabalhar só sobre a tela, ou se eu quiser também posso que a minha imagem apareça em ponto pequeno no canto inferior. E, portanto, para fazer tutoriais, para explicar PowerPoints que depois posso enviar para o aluno, portanto, temos aqui uma ferramenta fantástica que nos permite, então, gravar a tela do nosso computador. Não tenho apresentação, porque acho que, como já viram, todos os vídeos, de uma forma geral, foram feitos, ou os tutoriais gravados com esta ferramenta. Portanto, fica aqui a sugestão de mais uma ferramenta que pode ser usada. E, acima de tudo, acho que aqui uma linha que conduz isto tudo, que é diversificar. Também não vale a pena criarmos muitas ferramentas. É importante orientar o aluno, como vimos isso no início, mas, acima de tudo, mostrar que o aluno tem hoje em dia um conjunto de ferramentas no seu telemóvel, no seu computador, que pode ser usada em seu benefício. E, portanto, quer para nós disponibilizar informação, quer para receber feedback dos alunos, temos aqui um conjunto de ferramentas que poderão ser úteis em todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Espero que tenham gostado. De minha parte, dou por terminado. Relembro só, então, que todos estes materiais vão estar disponíveis no site da editora e que todos os participantes, então, vão ter direito, então, a um certificado de formação. Mais uma vez, em meu nome e do professor José Salsa, agradeço a vossa participação e espero ver-vos numa próxima oportunidade. Adeus. Até à próxima.